Ok, pessoal, vamos agora a dar continuidade com este assunto de rectas. Vamos agora a considerar duas rectas paralelas. Então, consideramos duas rectas paralelas cujas equações reduzidas são da forma que temos R1 igual a y mais m1, m sub 1 por x mais n sub 1 e a recta R2 y igual a m sub 2 por x mais n sub 2. Né? Lembrando que os coeficientes m sub 1 e m sub 2 são os coeficientes angulares das rectas, né, na sua forma reduzida, e n sub 1 e n sub 2 são os coeficientes lineares. Então, diremos que as duas rectas são paralelas quando os coeficientes angulares coincidem, são os mesmos. Né? Claro, habíamos dito que a recta estava definida pelo tipo de grau de inclinação, né, pelo grau de declive, certo? Repare que para duas rectas paralelas, o ângulo que formam com o eixo OX efectivamente são os mesmos. Né? Essa é a justificativa pelo qual, para duas rectas paralelas, os coeficientes angulares coincidem. Vejamos o seguinte exemplo. Forneça o único valor de K para que sejam paralelas as rectas de equações y igual a 2x menos 1 e 6x mais ky mais 4 igual a 0. Né? Temos que descobrir o valor de K. Então, o primeiro passo a fazer é você escrever tua equação na forma reduzida. Daí você pode identificar facilmente o coeficiente angular, né? E poderá começar a resolver o problema. Seja eje a recta y igual a 2x menos 1. Então, de aqui já vemos que já está na forma reduzida, portanto, o coeficiente angular será 2. Né? Agora, seja S a equação da recta na forma geral, 6x mais ky mais 4 igual a 0. Então, colocando em evidência y, ou seja, reescrevendo para a forma reduzida, notamos que o coeficiente angular será menos 6 sobre k. Só que estamos pedindo que eje e S, estas rectas, sean paralelas. Por tanto, o coeficiente angular de S, que en este caso es menos 6 sobre K, debe ser igual a 2, ¿cierto? Para que sean paralelas. Então, isso acontece quando K é igual a menos 3. Por tanto, as equações das rectas paralelas eje e S são eje y igual a 2x menos 1 e S 6x menos 3y más 4 igual a 0. Aqui temos os gráficos das duas rectas, né, que são paralelas. Vejamos agora o seguinte exemplo. Ache a equação geral da recta S, que é paralela à recta eje e passa pelo ponto P, sendo eje a equação na forma reduzida, y igual a 3x menos 4, e o ponto P 0,1. Então, as rectas eje e S são paralelas. Isso quer dizer que os coeficientes angulares são os mesmos, certo? Já que a recta eje está na forma reduzida, então facilmente podemos identificar o coeficiente angular, que neste caso é 3. Né? Portanto, como as rectas eje e S são paralelas, então o coeficiente angular de S também deve ser 3. Então, seja S, vamos supor que a equação da recta S, a equação reduzida, é da forma y igual a m sub S por x mais n. Claro, m sub S é 3, certo? E como o ponto 0,1 é um ponto que pertence à recta S, ou seja, a recta S passa pelo ponto 0,1, isso quer dizer que este ponto satisfaz a equação da recta. Né? Ou seja, 1 igual a 3 por 0 mais 1. E todo isso mais n. Né? E daí obtemos n, que seria o coeficiente linear, e portanto já podemos escrever a cara da recta S, y igual a 3x mais 1. Portanto, a equação geral da recta S será 3x menos y mais 1 igual a 0. Tá? Então, repare, uma coisa é falar equação geral da recta e outra equação reduzida. Aqui estão os gráficos das rectas paralelas, como vocês podem verificar. Ok, já temos falado sobre rectas paralelas. Vamos agora a falar sobre rectas perpendiculares. E diremos que duas rectas com suas formas reduzidas são perpendiculares quando o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Vejamos o seguinte exemplo.
Obtenha a equação reduzida da recta que passa pelo ponto P, 2,-3, e é perpendicular a esta recta x menos y mais 1 igual a 0. Uma recta cuja equação é a forma geral, certo? Então, reescrevemos a equação geral para a forma reduzida e facilmente identificamos o coeficiente angular, que será 1. Agora, suponhamos que a cara da equação reduzida da recta S seja m sub s por x mais n. Como estas duas retas são perpendiculares, aqui perpendiculares, ¿sí? Corrijam isto. Como são perpendiculares, isso quer dizer que o produto dos coeficientes angulares deve ser menos 1. Mas m sub r, ou seja, o coeficiente da recta eje, o coeficiente angular, é 1. Portanto, m sub s deve ser menos 1. Isso quer dizer que a cara da recta S, a cara da equação reduzida da recta S deve ser y igual a menos x mais n. E agora, como encontramos n? Bom, sabemos que a recta S passa pelo ponto 2,-3. Isso quer dizer que este ponto satisfaz a recta. Ou seja, menos 3 deve ser igual a menos 2 mais n. De aqui, colocando em evidência n, temos que n igual a menos 1. Portanto, a cara da equação reduzida da recta S será y igual a menos x menos 1. E de fato, aqui temos o gráfico da recta S e da recta R. E vemos que estas rectas são perpendiculares, né? E aqui vemos que a recta S passa pelo ponto P. Ok, temos considerado rectas, temos considerado interação de rectas, rectas paralelas, rectas perpendiculares. Vamos agora a determinar o ângulo que formam estas rectas. Então, de novo, considerando duas rectas R1 e R2, né, na forma reduzida, como encontramos o ângulo que está formado por estas rectas? Acontece que a tangente desse ângulo está em função dos coeficientes angulares destas duas rectas. Na verdade, a tangente do ângulo θ será igual ao valor absoluto de m sub 2 menos m sub 1, todo sobre 1 mais o produto dos coeficientes angulares. ¿Okay? Veamos um exemplo. Determine a tangente do ângulo formado entre eje e S, onde eje, a recta eje, é da forma y igual a 2x mais 5 e a recta S é da forma y igual a 8x mais 5. Então, já que ambas rectas estão na forma reduzida, então facilmente podemos identificar os coeficientes angulares. Neste caso será 2 para o caso da recta eje e para o caso da recta S será 8. Então, já conhecemos os coeficientes angulares, portanto, a tangente do ângulo que é formado com estas duas rectas será simplesmente reemplazar, né? 8 menos 2, todo sobre 1 mais 2 por 8, e todo isso valor absoluto, que neste caso dá 6 sobre 17. Vamos agora a considerar o seguinte. Consideremos agora um ponto e uma recta. Então, o que podemos dizer da distância de um ponto a uma recta? Se nós traçamos imaginariamente uma recta que passa pelo ponto P e é perpendicular à recta eje, então o segmento de recta desde o ponto P até o ponto de corte P sub P', esse segmento será a distância de um ponto a uma recta. Então, repare que esse segmento é um segmento que é perpendicular à recta eje. E como determino a distância? Acontece que a distância está em termos da equação da recta eje e do ponto dado. Na verdade, a distância de um ponto P, cujas coordenadas são x sub 0 e y sub 0, a uma recta eje, cuja equação geral é ax mais by mais c igual a 0, será d igual ao valor absoluto de a por x sub 0 mais b por y sub 0 mais c, tudo sobre raiz quadrada de a al quadrado mais b al quadrado. Então, repare que aqui estamos considerando a equação geral da recta. Veamos um exemplo. Encontre a distância entre o ponto P, 1 menos 1, e a recta eje 3x mais 4y mais 11, igual a 0. Então, a primeira coisa a fazer é identificar os coeficientes a, b e c. Facilmente 3, 4 e 11. Portanto, aplicando a fórmula diretamente, né,
temos que a distância do ponto P à recta eje será 2 unidades. Veamos este outro exemplo. Determina os valores de P, de modo que a distância entre o ponto P à recta eje seja igual a 4. Então, de novo, mesma coisa. Identificamos na recta eje os coeficientes A, B e C. E neste caso temos que a distância é 4. Portanto, reemplazando tudo, temos que la distancia 4 será igual al valor absoluto de esta suma de productos. Mas nosso ponto P é um ponto da forma P, 2P menos 1. Então, reemplazando, iremos obter que o valor absoluto de 10P menos 10 será igual a 20. E por causa do valor absoluto, isso significa que temos duas alternativas. Ou 10P menos 10 é igual a 20, e portanto P é igual a 3, ou 10P menos 10 igual a menos 20, e portanto P igual a menos 1. Isso quer dizer que os valores de P serão ou menos 1 ou 3. Finalmente, gostaríamos considerar a área de um triângulo limitado por 3 pontos A, B e C. Então, como fazemos isso? É simples. A área desse triângulo limitado por 3 pontos A, B e C será simplesmente a metade, ou seja, 1 meio vezes este número positivo. O valor absoluto é D. Mas o que é D? D é a determinante desta matriz. Repare que temos aqui as coordenadas do ponto A, as coordenadas do ponto B, as coordenadas do ponto C e a coluna de puro 1. Vejamos um exemplo sobre isto. Determine a área do triângulo de vértices A, B e C. Então, a conta é fácil e direta. Basta com primeiro montar a matriz, com coordenadas do ponto A, as coordenadas de B, as coordenadas de C e a coluna de 1, e depois calcular o determinante, que será 41. Portanto, a área será 1 sobre 2 vezes o valor absoluto deste determinante, que neste caso foi positiva, ou seja, a área será 41 sobre 2. E aqui temos este triângulo, aqui temos os pontos A, B, C, que são os vértices do triângulo, e a área da superfície deste triângulo será 41 sobre 2. Ok, pessoal, então temos estudado a recta e agora vou pedir para vocês praticarem, treinarem em casa, com calma, para que fixem estas ideias que, como vocês podem ver, são interessantes. Apresentamos a equação geral irreducida da recta, vimos rectas paralelas, perpendiculares, determinamos o ângulo que é formado entre estas rectas, que estava em função dos coeficientes angulares, determinamos a distância de um ponto a uma recta e finalmente calculamos a área da superfície de um triângulo limitado por 3 pontos. Ok, meus amigos, as referências são as mesmas. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.